Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro Global Talk Uninter. Bom, este programa ele é feito por 5 cursos da Escola de Negócios. O curso Gestão Comercial, Comércio Exterior, Logística, Global Trading e Gestão do E-Commerce. São os cursos que envolvem todos os temas que nós estamos trazendo aqui para vocês. E hoje temos aqui convidados especiais. Primeiro vou falar da professora Ângela, que está aqui à minha frente. Professora Ângela, tudo bem, professora? Olá, tudo bem, professora Alessandra, professora Grazi, Lisandra, que bom tê-las conosco essa tarde. Sejam todos muito bem-vindas e vocês que estão aí nos assistindo também, sejam todos muito bem-vindos e nos acompanhem, mandando perguntinhas, dúvidas que vocês têm a respeito das viagens para essas duas excelentes profissionais que estão aqui conosco hoje. É isso mesmo. E a professora Ângela já deu aí, já cantou a bola para vocês, que vamos falar então um pouquinho sobre viagens, sobre turismo, sobre o que está acontecendo no turismo, principalmente pós-pandemia, não é? E para isso nós temos aqui conosco a honra de receber a professora Graziele Macop, que está aqui ao meu lado. Professora Graziele, seja muito bem-vinda a esse programa. Maravilha, Obrigada, professora Alessandra, professora Ângela, Lisandra, vocês que estão aí acompanhando o podcast Global. É uma honra, uma alegria estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre o turismo. Obrigada pelo convite, professoras. Que maravilha, nós que agradecemos aí por você estar aqui conosco, E também temos a honra de receber aqui conosco a Lisandra Brainta. A Lisandra Brainta é proprietária da agência online Vontade de Viajar. Ela mesma falou que era para olhar para ela e lembrar do nome da agência, que é Vontade de Viajar. Isso. Boa tarde, Lisandra, seja bem-vinda a este programa de hoje. Obrigada, Ali, obrigada, Ângela, obrigada também com a companhia aqui da professora Grazi. E vamos discutir um tema muito interessante, Quem é que não gosta de viajar? Uma necessidade latente aí nos últimos tempos, na nossa vida, depois de passarmos por uns momentos de perrengue, no mundo inteiro, quem é que não quer agora viajar loucamente, Então, vamos discutir esse tema. Muito bom, isso mesmo. Então, comércio e serviços de férias, Falando agora em julho, que a gente já está na metade das férias dos nossos pequenos, e muitos dos pais também, aproveitam e tiram férias. Claro que nem todos, se todos pudessem seria ideal. Mas a gente começa com esse tema que é tão importante, nesta época do ano e principalmente pós-pandemia, não é mesmo? Falando um pouquinho do crescimento que nós tivemos, a parte de comércio e de serviços. E eu li uma informação, uma matéria falando sobre 6% de aumento que esteve já em março. Professora Graziele e Lisandro, o que vocês comentam sobre isso? Será que realmente isso é uma tendência de março para frente, que agora em julho pode ter afetado também o aumento das viagens e de férias dos nossos pequenos? Então, olha só, as férias é um fator preponderante sempre, para esse aumento e esse incremento na prática do turismo como um todo. Então, o turismo é uma atividade que ela é dependente, e ela sofre e tem também os benefícios dessa sazonalidade. Então, sempre períodos de férias escolares, a gente tem um aumento, um volume maior no turismo. Isso já é algo bem posto, A gente o turismo já trabalha com esse movimento e com essa expectativa de crescimento nos períodos de férias. Agora, o mais interessante, falando em crescimento, e que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, é a ideia do turismo pós-pandemia. Então, o turismo, durante o período pandêmico, pessoal, lá de 2019 até 2021, a prática do turismo mundial, isso falando em termos de recursos mundiais, a gente teve uma quebra de 75%, a quebra média mundial. Então, o que quer dizer isso? Que a gente vinha crescendo num crescimento sustentado de 5% há mais de 10 anos, então a atividade turística veio crescendo mundo afora, em parâmetros mundiais,
nesse crescimento sustentado. E em 2019 até 2021 a gente teve uma ruptura mesmo, né? Uma quebra de média de 75%. Isso fez, é claro, o movimento pandêmico, o que a gente teve? Uma paralisação total do turismo, né? Então, isso tudo fez uma nova remodelagem, eu acho que essa é a palavra. O turismo vem se readequando, a prática do turismo vem se readequando e agora a gente está sensível a essa viagem, como a Lisandra também já comentou, nós estamos sensíveis a essa prática e a gente tem agora uma nova expectativa de crescimento. Em termos mundiais, a gente tem uma pesquisa recente, agora ainda de julho, que saiu com as estimativas de crescimento do turismo mundial e também nacional. Então, estima-se que em 2023 a gente consiga vencer o padrão anterior à pandemia, né? E a gente consiga crescer mais 5%. Essa é a estimativa de crescimento para o turismo em 2023. E esse número, ele não é só mundial, né? Então, esse número também se reafirma no Brasil. Então, no Brasil, a estimativa é que a gente represente mais de 7,6% do PIB, né? Então, um crescimento estimado aí na geração de empregos, cerca de mais de 21 milhões de empregos no mundo todo no turismo, ainda durante 2023. Então, a gente tem uma projeção muito boa de crescimento, justamente porque nós ficamos um período muito longo, né, parados, confinados, e eu acredito muito que o ser humano tem isso, eu acho que a Lisandra também vai concordar comigo, que é esse lado pessoal, né, próprio, que é uma característica humana, de desbravar novos lugares, de conhecer novos lugares, novas culturas, né? E isso se reafirma a cada número crescente, a cada estimativa de crescimento. Então, bem verdade que nós passamos por um período muito ruim, né, de recuperação. Ainda estamos, apesar de 2023 a gente ter essa estimativa de crescimento, a gente não vai ser sustentado no mundo inteiro. Vão ter países que não vão conseguir recuperar esse número, mas as estimativas comprovam, né, que a prática do turismo e que esse desejo do ser humano de viajar ele vai continuar, né, e vai crescer. Também acredito muito, sou muito otimista com o setor de turismo. Muito bom, Lisandra. Essa situação assim, eu acho que a pós-pandemia também trouxe para nós a coisa da urgência de viver, né? Eu até estava comentando recentemente com algumas pessoas que tinha muita gente que falava assim, meu sonho é ir para tal lugar. Ai, que sonho que... Gente, vamos tirar o sonho e vamos colocar em prática. E aí, com o pós-pandemia, eu tenho percebido dentro da agência que as pessoas, assim, agora, elas exatamente estão colocando em prática esses sonhos, né? Então, deixou de ficar no mundo da imaginação, de supostamente, quem sabe, um dia você vivenciar aquilo para, de fato, meu Deus, eu preciso viver. Vai que amanhã não estou mais aqui. A pandemia trouxe, talvez, um pouco dessa urgência em viver, né? E assim, a intenção virou ação, né? Então, aquela vontade que você tem acabou se transformando num momento de verdade, de planejar mesmo, né? Então, acho que basicamente isso. Eu também achei bem interessante alguns números, né, que a gente tem. Você trouxe alguns números mundiais e eu busquei, não sou pesquisadora, então eu tive que fazer colinha, né? Então, eu achei aqui algumas coisas do nosso turismo doméstico, né? Que quando a gente fala nessas férias escolares, que hoje estão tão curtas, né? Às vezes, antigamente, né, meninas, a gente tinha umas férias de 30 dias, hoje eu acho que é 2 semanas só, né? Mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que hoje as férias, né, peguei trazendo um pouquinho desse turismo doméstico e essa recuperação pós-pandemia, que a gente está com... Eu achei tão interessante essa combinação de elementos aqui que eu trouxe, que a gente está com projeção para 2023, pensando no doméstico, representando ele cerca de 8% do total de empregos no Brasil,
né, o turismo. Ele está responsável por cerca de 8 milhões de pessoas, porque o turismo gera emprego em cadeia, né? Então, aquelas pessoas que dependem do turismo, ela representa cerca de 8 milhões de emprego em mais de 50 segmentos econômicos, e ela também está representando, a partir desse ano, cerca de 8% do nosso PIB, né? Então, também assim, um pré-pandemia estimado que era mais de 5%, aumento de 5% depois o pós-pandemia, né? Então, eu achei esses números do 8% do PIB, 8% total de emprego e cerca de 8 milhões, interessante esse número, né? Fica até marca. Cabalístico até, praticamente, né? Um número assim que faz você pensar. É 8, gente. É 8, vamos viajar. Mas você sabe, Lisandra, que falando do 8, né? Essa pesquisa que foi encomendada pelo Conselho Mundial de Turismo, que foi divulgada agora, ela também apresenta o seguinte: 2022 o turismo fechou a cada 11 empregos no mundo, né? A cada 100 empregos no mundo, 11 estão relacionados diretamente com a atividade turística, né? Então, reafirma também essa informação que você traz, né? É um montante considerável de emprego. E eu acho muito interessante a gente ter a oportunidade de falar sobre isso, porque a gente lembra do turismo em períodos de férias, né? Férias escolares, na época que a gente está de férias e de descanso do trabalho, né? Então a gente lembra do turismo uma vez por ano, 2 vezes por ano. E isso que a Lisandra trouxe do turismo doméstico é para a gente lembrar que é possível fazer turismo muito mais vezes do que uma vez por ano ou 2 vezes por ano, né? Em práticas domésticas, em deslocamentos curtos, então existe a possibilidade e muitas pessoas o fazem, né? Os dados aí que geram essa movimentação. Então o turismo doméstico, por exemplo, ele se reafirma, assim como o turismo regional ganhou grande força também. Então aqui no estado do Paraná a gente também teve um incremento, pela primeira vez a gente está tendo dados aí estatísticos regulares. E a gente está tendo um acompanhamento já do destino Curitiba, do destino Paraná, então muito bacana isso acontecendo, né? Então, grandes polos, emissores rápidos, né, para viagens curtas de finais de semana, de feriado, então a gente está vendo esse crescimento também. Então, isso tudo confirma os teus números cabalísticos do 8. Maravilha, gente. Então, outro ponto também é a nova geração, a geração Z, complementando o que você falou, também tem a tendência, por ser uma geração que não tem mais tanto poder aquisitivo, ela tende a fazer esses destinos mais curtos e mais frequentes. Então, esses até 250 quilômetros, um final de semana, 3 dias. Então, isso está movimentando também, né, por uma questão assim da própria geração, porque ele já não tem mais tanto apego ao trabalho, né? Então, como nós, na nossa geração, temos esse apego ao trabalho excessivamente. A questão até do ócio criativo, essa questão assim de você ter o tempo de desopilar, de você se entregar assim ao fazer nada, a um reset de rede social, ou também aquela pessoa que vai, porque você tem os dois públicos, aquela pessoa que se vai porque ela viu numa postagem do Instagram, aquilo influenciou ela a fazer aquela viagem, então ela se dedica, ela vai, ela posta, ela quer fazer vídeos. E também tem uma galera aí fazendo aquela coisa assim, eu vou fazer um detox de rede social, para ficar mesmo em off, para poder curtir, né? Off-grid, que chama, né? Esse momento assim de você sair de cena para poder relaxar, né? Então também é uma nova tendência aí que está aparecendo, né? Muito bacana, e eu até ia comentar com todos, né, aproveitem, mandem aí perguntas, colocações de vocês pelo chat, né, nós estamos ao vivo aí pelo canal do YouTube da escola, então aproveitem este momento, né, para compartilhar aí, até compartilhar aí as viagens de vocês, isso é muito bacana, nós queremos saber também. E dando continuidade aí, a Lisandra falando, acho que é bem importante, eu tinha buscado também alguns dados, falando sobre 47 milhões de inscritos, de estudantes, né, que estão matriculados aí em escolas.
neste ano de 2023. E com isso, né, claro que a gente sempre pensa, né, quando é o turismo das férias, é bem isso que você falou, né, Grazi? A gente pensa mesmo, né, na época de julho, né, dessas, né, de o aumento e de assim por diante. Mas pensamos também que nem sempre os pais destes aluninhos, né, que estão lá de férias, vão ter férias também. Com isso, vocês já até trouxeram, né, o que era o meu questionamento, o que eu gostaria que vocês comentassem. E vocês já falaram sobre os destinos curtos, não é mesmo? Que é o que acontece, né? Destinos curtos de finais de semana, porque os pais daí não estão, né, de férias, não podem fazer aqueles destinos maiores, né, que são de 10, 15 dias, às vezes até um pouco mais, não é mesmo? Outra colocação também, que eu até vi, e comentei acho que com você, né, Ângela, falando sobre, com você, né, Liz, falando sobre as vendas de malas. Gente, eu achei muito fantástico essa informação, até para a gente trazer aqui, né? Até porque, falando na parte de gestão comercial, né? Quando a gente fala de e-commerce, quando, né, faz as compras pela internet, então das malas. Então, teve um aumento de vendas de malas de 10 quilos, de 53%, e de 23 quilos teve um aumento de 100%. Meninas, será que esse aumento de 100% ele se dá? Por que será? Será que é porque os destinos são mais longos? Será que é porque realmente a pessoa, né, ou ela vai com a família e daí ela coloca toda a sua bagagem, né, em uma única mala? O que vocês comentam sobre isso? Na verdade, essa é uma dúvida até que eu tenho, né? Antes da Grazi e da Liz comentar, você falando de gestão comercial, né? Vamos falar que o professor Eliseu não está aqui conosco, por quê? Está de férias, viajando, né? Então, tá bem no período, né? Ele está totalmente de acordo com o tema do podcast de hoje, né? Ótimo. Viajando de férias. Mas assim, a professora Grazi trouxe, né, esse número do turismo e o quanto que é importante o turismo, né? Para as cidades, né? A gente está aqui em Curitiba, né? A gente vê a movimentação que está na nossa cidade, quanto é importante, né? A Rua 15 ali, eu nunca vi tão movimentada. Um dia eu saí do trabalho lá, a hora que eu fui passar, parecia que estava tendo o Palácio Avenida ali, em pleno mês de maio, ali de tanta gente que tinha, né? Então, a importância que traz para o comércio local, né? Para as feiras, para os produtores de artesanatos, né? Tudo mais que participam desses... E a rede hoteleira, as empresas que prestam serviços, para os Uber, né? Para todas. Então, a cadeia que forma, né? O quão importante que é trazer o turismo, né? O turista para a sua cidade, porque parece que tudo se transforma, né? Para atender o turista. Ai, perfeito, Ângela. Que bom que você tocou nesse ponto, né? Quando a gente também fala de turismo, a gente sempre pensa em viajar ou mandar as pessoas viajarem, né? E dificilmente a gente faz esse trabalho de receber bem o turista, né? E eu acho que existem esses dois lados ainda. Eu fui viajar, eu aproveitei uma viagem, eu fui... Então você se coloca, né, usufruindo do turismo. Mas quando a gente inverte a lente, né, e quando a gente se percebe acolhendo o turista, a gente tem essa perspectiva um pouquinho mais ajustada com os fatores econômicos da nossa própria cidade, da nossa própria região. Então, o turista traz divisas, ele movimenta divisas, ele movimenta o comércio de malas, bagagens, né? A gente tem eu acho que esse incremento também na venda e na comercialização de bagagens também está atribuído que agora a gente tem uma nova prática, né, no comércio, nas companhias aéreas como um todo e no comércio das passagens aéreas, que é mais flexibilizada. Então, até um tempo atrás, as bagagens elas eram incluídas no valor da passagem. E hoje não, né? Hoje o passageiro que quiser, a gente está falando de transporte aéreo, o transporte vai acontecer desse passageiro e se ele quiser levar bagagem, ele vai ter que transportar esse responsável. Então ele compra, né, o deslocamento da sua bagagem a depender do valor e da classe tarifária que ele está fazendo a compra daquele deslocamento. Então, isso faz com que a pessoa que durante esse período já ficou sem uso a mala, aí voltou a usar, puxa, tá lá com a rodinha meio enguiçada e tal, e aí movimenta, né? E engraçado que esses números do volume de vendas das bagagens, elas também se reafirmam com o aumento
do turismo internacional, que é essa abertura das fronteiras, né, o movimento sendo, retomando esse movimento internacional, então malas maiores também fazendo sentido aí no número de vendas, né? Então acho que isso tudo está relacionado. Mas um ponto importante que eu quero destacar, inclusive para quem está aqui nos acompanhando, é justamente isso, né? Inverter a lente. Então o turismo, além de ser a gente emitir passageiros, né? A gente ser um movimento emissivo, a gente também recebe, é receptivo, né? E nesse sentido a gente consegue movimentar toda a economia. Desde os serviços mais básicos, serviços de saúde, de transporte, infraestrutura, tecnologia, né, internet, a gente sobrecarrega, a gente faz uso disso tudo na nossa região, a gente sobrecarrega isso, mas a gente também movimenta o comércio, né? E é por isso que é tão importante essa infraestrutura estar relacionada, estar ligada. É importante que o Uber saiba que ele vai receber turistas, né? A pessoa que faz o doce caseiro, ela pode receber turistas, né? Então, e ela vai vender para turistas. Eu acho que especialmente em Curitiba aqui, pessoal, essa conotação tem se modificado, né? A gente tem recebido um número maior de turistas, né? Durante, não só mais no Natal, não mais só como um destino de Natal, mas durante todo o ano, né? Então, é bem importante a gente estar ligado e saber que o turismo, além de ser emissivo, a gente também pode receber, né? Um importante serviço de receber também. Com certeza. Uma coisa também interessante, puxando novamente para essa regionalização, há também uma tendência a experimentar coisas mais locais, né? A você não ir para tendências assim muito glamurosas, serviços internacionais. É o pequeno agricultor, é aquela situação assim de um presentinho caseiro, de uma feirinha, né? Então há essa tendência de você querer fazer umas coisas assim um pouco mais exclusivas, mas não exclusivas no aspecto grandioso, assim, caro, né? É o se lançar aqui naquela experiência mais confortável, mais aconchegante, né? É muito percebível isso, principalmente no Chile. Eu tenho vendido muitas coisas, depois vou falar dos outros destinos. Mas, assim, as grandes vinícolas lá, elas já não são mais tão atrativas quanto as pequenas, que promovem experiências totalmente, assim, personalizadas para você provar um vinho de uma vinícola pequenininha, né, apreciando um pôr do sol com uma cesta de doces e queijos e vinhos, uma coisa nesse sentido, né? Então, essa regionalização, o Airbnb também tem uma parte que eu acho fantástica, que são as experiências locais, né? Então, são pessoas comuns que abrem as suas portas dentro, né? Por exemplo, vou para o Rio de Janeiro. Aí eu tenho uma casa que cozinha uma feijoada, por exemplo. Então, eu compro essa experiência no Airbnb e posso marcar um dia e uma hora para ir lá cozinhar na casa de alguém, com várias pessoas tomando uma caipirinha, experiências como essa. Então, essa regionalização da experiência assim, bem afetiva, eu acho que também é uma tendência muito forte para você fugir do comum, né? Ser um pouco mais exclusivo naquilo que você tá buscando, né? Muito bom, eu acho que é bem isso, né? A parte de serviços, né? Você entregar um serviço com qualidade. Acho que a gente pensa em tudo que envolve, né? Quando a gente fala do turismo, do comércio, né? E serviços no geral do turismo, realmente envolve muita coisa mesmo, né? E falando de vontade de viajar, não é mesmo, né? Vontade de viajar, então... Lisandra, algumas dicas, né, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que queiram, então, né, buscar uma viagem, sendo ela aqui, regional, local, mais próxima, né, ou mesmo até viagem internacional. Qual a dica para que a pessoa possa, né, ter a sua viagem dos sonhos, ou perfeita, ou que não sejam dos sonhos, mas que saiam, né, dos sonhos, que realmente se tornem realidade? Passa pra gente aí quais são as dicas, você que está aí todos os dias online, né, falando com esse pessoal aí que está buscando essa viagem perfeita. Olha, primeiramente planejamento,
né? Se você quer fazer uma bela de uma viagem, independente, o meu foco são mais casais, né? Então, poucas pessoas que me procuram, acho que talvez até pelo meu perfil, que tem crianças envolvidas. Então, assim, de fato, é planejamento. Eu acho que talvez por uma questão assim de eu estar tão envolvida com viagens, às vezes algumas coisas para mim são óbvias, mas não existe o óbvio, né? Então esse planejamento começa com você pensar no local que você quer ir, né? Então, qual é o meu sonho? Qual é a minha vontade? O que eu quero combinar? Na sequência, quantos dias eu tenho disponível, né? Uma semana, 15, um mês inteiro? A partir disso, você vê qual é o período que eu posso ir, para o destino que eu estou com a intenção de ir, o que tem lá, se está frio, está calor, né? Se tem, né, por exemplo, Amazônia, está com vontade de ir para a Amazônia, lá não é qualquer período do ano que você pode ir, né? Mesmo aqui Bonito, as regiões aqui mais nossas brasileiras, elas têm períodos de chuva, períodos de seca, períodos de cheia. Então, primeiramente, pensar nesses detalhes. E acho que, segundamente, você pensar em orçamento, né? Então, e o orçamento, ele não é só a passagem aérea e o hotel. O orçamento, esse é o de menos, porque, inclusive, esse você pode parcelar, né? Se coloca ali, posso pagar 300 por mês, por exemplo, né? Esse é fácil. O grande lance do planejamento está em visualizar o quanto que você pretende gastar. Eu não gosto nem de falar a palavra gastar, eu gosto de investir, né? Investir diariamente nesse destino, nessa viagem e fechar, né, uma ideia. E para isso, com a agente de viagens tem essa função, né? Poder facilitar você condensar todas essas informações, né? E claro, uma coisa que a partir disso definido, então, digamos que isso seja uma dica, né? Uma boa mala, né? Falar de mala, essa é a necessidade, assim, de você hoje saber, que nem a professora Grazi falou, a despachar, ela tem um custo, e começa em R$100, né? O custo de despachar uma bagagem. Então, talvez uma bagagem de 10 quilos, visualize se vestindo durante esses dias em 10 quilos, então, né, se for o caso. Então, esses pontos aqui, eles vão interferir depois na questão do planejamento. Óbvio que nós estamos falando aqui de pessoas que têm são pessoas comuns que têm o dinheirinho ali para fazer um investimento em viagens, né? Que diferente de um público que viaja a qualquer instante, que pode viajar independente de orçamento. E também a questão do período, né? Eu só posso viajar em férias. A gente sabe também que o período de férias ele tem uma tendência a quase de 40% a 50% mais caro do que o resto dos outros períodos, né? E se você pode fugir desses períodos de férias, o ideal é sempre, né, que a gente, na verdade, o tema aqui está relacionado à viagem com crianças, né? Mas se há possibilidade de fugir desse período, é sempre o ideal, depois de março, dependendo do destino, conforme o clima, né? Entre março e ali junho, e depois em setembro até novembro. Então, são os meses que você pega preços muito bons, né? Agora vamos entrar ali em setembro, que eu já tenho visto que os precinhos estão ficando bons, né? E eu acho que também é importante que quem sempre teve o hábito de viajar está muito assustado com o preço das passagens aéreas, né? A pandemia, aí a gente pensa, será que as empresas aéreas elas estão, de repente, tentando recuperar o prejuízo do período em que elas não comercializaram tanto? Porque realmente está muito caro. Eu sofro diariamente as consequências disso, porque cada orçamento que você faz, a pessoa pergunta, nossa, é tudo isso mesmo? É muito caro assim? Então, a gente crê que, de repente, para os próximos meses se ajuste e a coisa comece a ficar em valores mais decentes, né? E aí, a partir de todo esse planejamento inicial, dessas decisões, aí você começa, então, de fato, a definir a compra, né, de passagens, da própria hospedagem, né? E você, daí, a partir disso, você começa, então, a planejar aonde que você quer ir, quais os passeios locais.
E uma coisa bem interessante, uma vivência que eu tive ontem, que isso é muito comum, é a questão assim da pessoa ficar tão deslumbrada, vivenciar tão loucamente aquele momento da viagem chegando, que ela quer a vida se acaba naquela viagem. Então ela quer fazer tudo, ela quer pôr 1 milhão de passeios. E aí fica como uma recomendação. Não coloque, vivencie o lugar, né? Tenha tempo para fazer nada, ou simplesmente bater uma perna na cidade, sentar no banco da praça. Não coloca muita programação, senão você vai sentir que a viagem não valeu a pena. Você simplesmente ir nos lugares e ticar, é uma coisa assim que me incomoda profundamente, sabe? Você fazer um planejamento tão ali alinhado de tal hora visitar aqui, tal hora visitar aqui, que aí no final você vai acabar olhando a viagem a partir das tuas fotos, porque você não vivenciou aquele momento, né? Você não parou. Vamos pensar assim no que o destino que mais hoje atrai. Visitar a Torre Eiffel em Paris. Paris é muito mais que uma Torre Eiffel, né? E aí simplesmente a pessoa chega lá, olhei foto, subi, foto, desci. Depois ela vai, nossa, eu não lembro de ter subido, eu não lembro de ter... E ela vai vivenciar a viagem depois das fotos, né? Então, assim, vai e curta cada uma das atrações, né? Tenha tempo de ir lá né? Eu sou aquele tipo de turista, quando eu me transformo em turista, que 1 semana para mim é pouco. Aliás, eu não saio de casa por menos de 1 semana, né? Para mim, eu gosto aqui de esgotar o lugar. 30 dias. Eu já fiquei fui várias vezes para a Europa, 30 dias. Nossa, você deve ter conhecido a Europa inteira. Não, escolhia 3, 4 destinos e assim esgotava eles, assim, de ter dias assim sobrando na agenda. Mas isso, claro, sou eu, né? É uma dica que eu dou. Algumas pessoas voltam e dizem, falam assim, obrigada, porque realmente foi tranquila, foi suave a viagem. Porque, novamente, a gente tem que lembrar, estamos de férias. As férias não é para ser uma competição louca, né? É para aproveitar. Então, acho que basicamente minhas dicas seriam essas. Eu acho que acabam, né? Você falou, acaba as pessoas voltando das férias cansados, né? Precisa de outras férias. Realmente, ela precisando de outras férias, né? Quando acontece isso mesmo. E eu acho que esse vivenciar as fotos, né? Vivenciar os espaços pelas fotos é bem triste mesmo, né? Então, eu acho que essa dica aí de aproveite o local é muito importante. E gostei bastante quando você falou do planejamento, né? Então, acho que aqui, planejamento é tudo, né? A gente sempre fala o planejamento, aí a gente traz para os nossos cursos, né, Ângela, né, Grazi, né, traz para os nossos cursos aí, nós temos várias disciplinas que realmente elas tratam isso, né? Que o planejamento, ele vem inicialmente, então, em tudo que você vai fazer, né, realmente você precisa do planejamento. Então, ótimo, acho que ele casou dentro, né, do que a gente realmente espera aí, né, dessa fala. Ângela, você... eu ia comentar aqui que nós temos alguns comentários aqui no nosso chat. Então, tem a Cauane Freitas, ela disse que achou muito interessante os dados pós-pandemias e regionais, que é legal mesmo, né? Que como está crescendo tanto, né? É bom divulgar esses dados, né? Para que as pessoas se apercebam, até mesmo quem tem alguma coisa a oferecer, né? Algum pequeno comércio ou um grande comércio, né? Que possa receber essas pessoas que nos visitam, né? E a Neide, ela contribui assim, o difícil é conseguir levar tudo em uma mala de 10 quilos. Como que a gente faz, Lisandra? 10 quilos pra gente não é nada. Então, eu acho que não faz. Não vai. Eu também tenho dificuldade, dependendo do tanto de tempo que eu tô fora, eu não me considero uma pessoa minimalista. Eu não sou referência para ninguém para fazer mala. Eu nunca fiz conteúdo sobre isso porque eu sou péssima, né? Eu quero a minha vida dentro daquela mala, né? Eu sou daquela assim, se eu ver uma capivara, eu não posso precisar. Vou colocar ela lá dentro da mala. Então, eu não sou referência para isso, mas eu busco, eu fui melhorando ao longo dos tempos, fazer uma mala mais compacta, principalmente assim, pegando a minha experiência pessoal em relação à Europa. A transferência entre os destinos, né? Você 5 dias numa cidade, 5 na outra, 5 na outra. Essa transferência de destinos com uma mala imensa, ela é desgastante, né? Então, essa otimização você vai agradecer no final de ter feito. E assim, uma coisa que eu estou aprendendo, então eu vou colocar como uma coisa que eu estou vivenciando agora. Roupas clássicas, roupas básicas.
roupas com cores assim, tons neutros, nada de muita cor, né? Falando em cor. Evita, porque aí tudo se combina, tudo dá certo no final das contas, né? Então, assim, a gente sabe que existe o canal Instagram, ele tem um espelho, né, das coisas de viagens, principalmente, voltada para as blogueiras, para as influenciadoras de viagens, e obviamente que elas estão ali para divulgar. Então, a gente vê aquelas imagens com vestidos maravilhosos a cada dia, roupas lindas, às vezes 3, 4 trocas de roupas por dia. Mas aquilo a gente tem que lembrar que é o trabalho delas, elas estão lá com essa intenção. Certamente elas pagaram 3 malas de 23 quilos para fazer a viagem, né? Diferente de nós que vamos fazer uma viagem cultural, uma viagem para conhecer o local, né, o ambiente. Então, seja básico, aí cabe tudo nas 10 quilos, é super fácil. Legal. A Virgínia, ela complementa ali, diz que o grande problema é trazer as lembranças de viagem, 10 quilos, né? Sofro também. Aí, nesse ponto, assim, também assim, claro que você fica deslumbrada, mas se você está nessa contenção de despesas, o que eu faço? Novamente, né? É minha experiência, então eu posso contribuir. Eu me concentrei a uma coisinha pequena, que daí eu tenho lá dentro de casa uma estante, que é uma lembrancinha do lugar, um gessinho, alguma coisinha assim, feita por locais. Então, de preferência, aí entra o artesanato local. E aí esse artesanatinho tá lá. E uns 3, 4 ímãs de geladeira, porque daí o ímã de geladeira ele não tem peso, né? Ele é compacto. Só. Acabou a minha concentrada nisso. Lisandra, a Cauane fez uma pergunta que ela não podia fazer para a melhor pessoa que é você, assim. Tá. Porque eu conhecendo, né, como eu te conheço, ela diz assim, alguma dica para mulheres viajarem sozinhas? Gente do céu, olha, eu fiz muitas viagens sozinhas. E, incrivelmente, eu me descobri que eu tenho um limite de tempo sozinha. Eu fico agoniada muito mais de 15 dias, né? É engraçado, né, a gente se descobrir. É autoconhecimento. Então, eu já viajei algumas vezes, mais de 15 dias, já deu um pouco de tensão. Mas, o que tem de dica para viajar, mulher viajar sozinha? É você não postar em tempo real, né? Um negócio muito de postar. Eu posto sempre com um dia de atraso. Ter uma rede de comunicação no Brasil, internet é fundamental, né? Você ter ali, se nós estamos falando de países europeus, ou mesmo aqui na América Latina, que você precisa, saia do aeroporto, ou eu não recomendo fazer a compra de chip de internet daqueles internacionais, muita reclamação de que aquilo não funciona. Então, faça a compra quando você chega no destino. Pode ter certeza que dentro do aeroporto vai ter uma lojinha. Pesquise na internet antes e tenha sempre uma coisa. Eu fui para a Turquia já e lá eu fiquei assim, meu Deus, como serão os homens da Turquia, né? O assédio. E eu peguei umas pessoas da Turquia, mulheres brasileiras que moram na Turquia. Fiz um contato com elas via Facebook na época e falei, amiga, tô indo para aí, tá? Sou brasileira também, eu vi que você mora aí. Posso ficar com você como referência caso aconteça alguma coisa? Todas se dispuseram, todas ficaram ali atentas, estou à disposição, qualquer coisa pode fazer um contato. Então, esse é um ponto assim que eu vi que é interessante. E claro, eu uso muito Airbnb. Airbnb você tem a opção de você ficar em locais onde mulheres administram, que talvez seja menos arriscado, né? E, nossa, vai longe uma conversa sobre... Vai longe. Mas, eu quero aproveitar para responder para a Cauane que existem páginas no Instagram, né? Perfis específicos de mulheres que viajam sozinhas. A gente não deveria discutir sobre isso, né? Mas existe, e existe um conjunto de mulheres que têm a prática de viajar e que daí elas dividem, inclusive, destinos, né? Então, é uma rede bem fortalecida e vale a pena também procurar, tá? Uma página no Instagram de mulheres que viajam desacompanhadas. Legal. Eu mencionei a Lisandra porque... Lisandra, você tá indo pra... eu tô indo pra Turquia. Mas você vai com quem? Eu vou sozinha. Tá indo pra... eu vou pra Itália. Você vai com quem? Eu vou sozinha. Daí, uma vez eu encontrei ela, falei, Lisandra, você tá indo pra... Eu tô indo pra Turquia. Mas de novo? Mas você vai agora com quem? Eu vou sozinha.
Então, por isso que... acostumada. Sim, ó, assim, fugindo um pouco ao tópico, mas assim, eu não fico com medo. Eu realmente não tenho medo, mas isso sou eu. Eu não penso sobre o medo. Então, o fato de eu não pensar sobre o medo, eu não vou atrair o medo, eu não vou atrair o perigo. E, de fato, nunca me aconteceu nada, porque eu já saio com a intenção. Mas isso é muito pessoal, né? Isso sou eu. Eu trabalhei para esse medo não me ocorrer, então, comigo é muito mais fácil. E eu acho que talvez até essa questão, assim, de energia, de você sentir que está protegido e que nada vai acontecer, que a viagem vai ser perfeita, também é um bom passo, sabe? Legal. Muito bom, olha só. E se a gente pensar, então, né, na vontade de viajar aí, né, que é a nossa agência online, né, quais são os destinos mais procurados dentro do Brasil agora, em 2023, Liz, que você está aí trabalhando mais, né, vendendo mais, realmente, quais são os destinos? Olha, Brasil, quando a gente fala de período de o nosso inverno aqui no sul, o povo está querendo os extremos, né? Ou eu quero fugir do frio, eu quero ir para um calor, Nordeste. Porto Seguro, all inclusive, está bombando esse ano, né? Maceió, Natal, também são dois. Maceió, Natal, Fortaleza, são destinos assim que estão bombando também nesse período, digamos, de férias, e que você quer fugir do frio no sul. E quem quer os frios extremos, aí é Gramado, né? Gramado, Campos do Jordão, né? Então, mas assim, Gramado está assim impecavelmente sempre no topo. Todo mundo, eu tenho muitos cariocas que são meus clientes e eles estão sempre falando, nossa, que sonho conhecer o tal do frio de Gramado. Hoje nós, né, quantos graus nós tivemos hoje aqui? Menos de 6, né? 6. Curitiba estava, não sei, Hoje estava um 5 Gramado praticamente, Hoje já estava né? em Gramado. Então, mas assim, claro, Gramado tem outros apelos, né? Mas ela é uma cidade que está sempre bombando. Rio de Janeiro. E eu vi uma tendência que eu pesquisei sobre, mas não tive ainda procura sobre ela. A Vitória e Vila Velha, que são cidades que a gente não ouve falar tanto, né, com o turismo, mas estão crescendo, estão numa tendência de crescimento o turismo para lá. E falando especificamente do internacional férias, o que tem mais é Chile e Argentina. A Argentina está assim explodindo de turista brasileiro lá, né, até por uma questão assim de custo. Chile muito também. E Orlando. Então, são esses 3 destinos aqui, pensando aqui na nossa América, né, no continente americano, de destinos que estão, assim, mais sendo cogitados. Que maravilha! E olha só, acho que essas informações aí que a Liz nos trouxe, né, então ela já mostra também para essas outras pessoas que estão nos ouvindo, que são desses locais, a importância, então, de se pensar aí no comércio, nos serviços, nesse planejamento de tudo isso. Então, quis até falar dos destinos, até para isso, acho que é muito importante. Então, a gente mostra quais são os destinos e já para essas pessoas desses locais, a importância de se planejar, de realmente estar atento, né, para receber, então, esse turista. Então, os serviços é muito importante, né? A parte de qualidade, a parte do comércio, então, é muito importante sempre em se pensar. E claro, né, tudo isso envolve, né, a gente sempre fala, né, envolve turismo aqui, principalmente, né, Grazi, né, quando a gente fala qualidade, né, a gente falou muito, né, sobre qualidade, até semana passada aí, né, falando em qualidade em serviços, acho que isso realmente é bem importante mesmo. Olha, a fala de vocês foi muito boa, acho que muito bacana hoje. Ângela, temos mais alguma colocação aí no Só chat? temos aqui que a Carla colocou Maceió e fez um coraçãozinho, não sei porquê, né? O destino. Eu também faria muitos coraçõezinhos para Maceió. Amo. Então, mais um destino aí, né? Quer viajar a Maceió. Mais um destino e mais um destino para que você, né, que seja aí de Maceió, então se prepare, né, para receber aí os turistas. Então isso é bem importante. Bom, pessoal, o nosso tempo está encerrando, né? É muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu acho que foi muito bacana. Esse tema é importante quando a gente trata realmente, né, do comércio, de serviços, né, do turismo em si, do tudo que se precisa, né, de todo esse planejamento que se precisa. Então isso é muito importante.
bastante, trouxemos algumas coisas. É claro que se deixasse, nós iríamos falar aqui a tarde toda sobre esse tema, isso é muito bacana. Mas assim, nós vamos então nos despedindo, né, de todos vocês, mas lembrando que lá no dia 28 de julho, nós temos o nosso próximo, né, Global Talk, e que vai falar também de um tema muito importante. Nós até já começamos esse tema nesse nosso Global Talk de hoje, que é falar um pouquinho sobre moda, tendências de moda, né? Então vamos falar com vocês sobre tendências de moda, sobre o planejamento de tudo isso, né, que envolvem os cursos. Então não percam, lá no dia 28 nós contamos também com a participação de todos vocês. Muito obrigada, professora Grazi, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Lisa, aí, vontade de viajar, eu realmente fiquei com muita vontade de viajar, né? Ótimo. Ângela, muito obrigada também por essa parceria e vamos então nos despedindo. Tchau para todos vocês e até o nosso próximo encontro, hein?